Burkina Faso, soubemos que ontem falei isto com Gama, Gama trouxe a sua leitura, trouxe a sua interpretação, mas Burkina Faso é um problema sério, é um problema sério, é um país que de facto está a galopar, é um país que está a crescer, é um país que pagou a toda a sua dívida externa que tinha desde que ele mandou embora os franceses, recuperou as minas de ouro e descobriram outras reservas de ouro naquele país e que assustou o mundo, assustou os americanos, assustou os próprios franceses. E os franceses, desde que lhes convidaram para saírem de Burkina Faso, eles foram renitentes, não queriam deixar, porque eles têm os seus outros estudos geológicos do território burkinabé, sabem quanto ganhavam e quanto podem ainda ganhar em Burkina Faso. E lhes tirando dali a economia francesa que fica a perder. E como eles têm de facto, estratégias concordadas do Ocidente, não é? Se protegem entre eles, criam vantagens competitivas a favor deles, e eles têm essas solidariedades. E estamos a ver que a França, uma vez acompanhei uma reportagem de fuga de informação de uma agente espiã francesa de origem magrebina que andou a espionar as estratégias dos africanos em quererem, portanto, submergir não, sim, não submergir, submergir, imergir. Ok, é melhor esquecer essa palavra. É, e que os africanos criam, não é? Eh, ganhar largo, subir, crescer, desenvolver, eh, se autodeterminarem. Andou a espionar, não só em África, mas também entre as mentes pensantes dos africanos que estão na Europa. Portanto, quem entende de contra-espionagem sabe disto. E esta senhora foi convidada a um encontro, porque ela trabalhava para isso, e foi convidada, não é? Foi convocada, não convidada, mas convocada, para fazer a leitura de que estratégia a França deveria utilizar para não perder a vantagem que ela tinha em África. E aí, ela depois começou a falar de uma forma, quer dizer, despejou e também deu informações fake news, não é? Fez calúnias e tudo. Vocês se lembram de um jornalista Foucault, não sei o quê, que era um jornalista da RFI e colaborava também com a France 24. Este senhor, primeiro, sancionaram-lhe, tiraram-lhe os programas bons que ele tinha, depois meteram-lhe só como um comentador, e daí ele estrategicamente teve mesmo. eh, Antes dele sair, houve mesmo uma discussão tremenda, mas aquilo era tudo estratégia para tirar o seu, porque o senhor era mesmo refinado, um jornalista de alto calibre, e começou a trazer abordagens de questionamento por que a França continua a dominar a África e começou a desvendar certos dossiês elaborados para enganar os chefes de Estado africanos, os governos africanos, e isto incomodou. Fizeram de tudo para lhe tirar da rede da RFI, a RFI teve que lhe expulsar, expulsaram-lhe e ele agora criou uma rede com outros grandes jornalistas, advogados africanos de várias nações. Criaram um projeto estrepitoso, um projeto maravilhoso, próprio de emancipação, não é? Da cultura africana, da economia africana, da autodeterminação africana.
Este senhor agora montou este seu grande projeto que está em Camarões, em Costa de Marfim, na República Democrática do Congo, e tem realizado também conferências estratégicas para, de facto, elevar o pensamento dos africanos da nossa geração. E esta senhora foi desvendar isso tudo e exorta os franceses de criarem uma estratégia de combater esse projeto de Alain Foucault, não é? Alain Foucault se chama. E começaram a combater Alain Foucault. E a estratégia qual é? E o próprio presidente francês tinha feito um discurso desesperado, a alta diplomacia francesa, dizendo: Epá, nós estamos a perder terreno pelo mundo e esta tendência é irreversível. Agora, nós temos que criar uma outra estratégia para que a nossa presença nesses territórios permaneça e tenhamos sempre uma certa vantagem. Existe uma coisa que nós não vamos conseguir mais fazer, é tomar controle deles. Não vamos mais poder. Mas houve um general francês que diz: não, nós temos que, a todo custo, nós temos que voltar a lhes colonizar. Existe um general que tinha feito essas declarações e que depois houve reações de vários intelectuais franceses, africanos, e porque aquilo depois vazou. Mas esse general tinha feito essa declaração numa entrevista de uma outra agência noticiosa francesa, BFM TV, que é é de tendência da direita, não é? Tendência da direita dos supremacistas, e ele faz essas declarações, e é um general que está ainda em exercício. E este general também tinha missões em África. Portanto, existe de facto uma vontade da continuidade de subjugar os africanos. Agora, entre todos os africanos, tinha um que tinha uma estratégia tremenda, que era o Gaddafi. O Gaddafi fizeram-lhe fora. Tomás Sankara, então, ele já tinha esse discurso antes. Fizeram fora o Tomás Sankara. O Blaise Compaoré que tirou fora Sankara era o menino das malas, dos bobolé, dos franceses. E sabem que o Blaise Compaoré, muito, muito amicíssimo deste senhor aqui, o Assalano Ouattara, e dizem até que são primos. E é ali que estamos a ver que Costa de Marfim continua a criar problemas para Burkina Faso. Tem aqui algo que eu tenho que dizer, porque a nossa comunidade lusófona, principalmente os angolanos, muitos acompanham um pouco a realidade francófona de África. Este senhor Alassane Ouattara é sabido que as suas origens são burkinabes, ele é de origem de Burkina Faso. Ele vai muito, muito, muito jovem para Costa de Marfim, cresceu, fez os seus estudos, França e tal, até que ele se ingrou indo trabalhar para o Banco Mundial. Casa-se com uma francesa. O senhor que era presidente em Burkina Faso, amigo de Tomás Sankara, Compaoré, vozes dizem que ele é de origem ivoriana e não burkinabe. Mas os seus parentes, não é? Da terceira geração antes deles, tinha cruzamento. Então eles têm digamos assim, têm uma relação familiar. Só que um cresce nas bandas, provém de Costa de Marfim, cresce e se ingrou em Burkina Faso, o outro do lado de cá. E é assim que vocês notaram, quando Blaise Compaoré dá um golpe de Estado, ele teve que fugir, porque lhe avisaram com antecedência: sai do poder, e houve aquela manifestação, houve revolução popular. O senhor Blaise Compaoré sai com os carros blindados e sai, nem de avião ele saiu.
ele saiu de carro. Direção onde? Costa do Marfim. Diziam algumas vozes, não, ele refugiou-se para Marrocos e tal, mas não, ele tinha se refugiado em em Costa do Marfim, e chegou em Costa do Marfim, foi recebido e deram-lhe imediatamente, para lhe protegerem melhor, deram-lhe imediatamente um passaporte diplomático ivoriano. E é lá onde o homem vive. O senhor Ouattara, com Campaoré, aqui digo hipoteticamente, que tem estado a estudar formas para inverter a situação, a ordem política novamente em Burkina Faso. O porquê isso tudo? Porque tanto faz o senhor Alassane Ouattara e o Blaise Compaoré são puppets da França, do Ocidente, dos Estados Unidos e do coisa, da França. Quando o Compaoré estava no poder, o Campaoré aceitou, não é, despir o exército burkinabe. O exército de Burkina Faso só tinha um avião. Quando chega o Traoré no poder, os aviões que operavam, aviões militares que operavam em Burkina Faso e controlavam o espaço aéreo de Burkina Faso e faziam não é, eh, a vistoria a partir dos ares, eram aviões franceses. Burkina Faso já não tinha aviões, mas quando tinha o senhor tinha o Tomás Sankara, eles tinham uma força aérea tremenda. Então, quem está a revitalizar ou revitalizou as forças armadas da Burkina Faso é o jovem Traoré. Então, aquele senhor lá atrás, o escurinho, é o presidente de, Burkina, de Costa de Marfim, que está com esta missão tremenda. E observem uma coisa: ele, quando sobe no poder, antes de subir no poder, ele dizia que o Babon não podia estar lá para ter o terceiro mandato. E o Babô parece que estava aí para o segundo mandato, mas mesmo assim ele já estava a advertir: não, ele quer o segundo mandato para ir depois no terceiro mandato. Bom, esta parte já não me lembro se o Babô estava à procura do terceiro mandato. Mas o Bagbo estava a fazer bem para Burkina Faso, para a Costa do Marfim. E o povo sabia. Mas este senhor veio, criou as zizânias com os franceses, tiraram-no do poder. E através desse senhor estavam a destabilizar a economia da zona, da zona franco, como é que chamavam? A zona econômica da África Ocidental. Só que tinha a Nigéria que fazia fronte, a Nigéria tinha uma economia superior à da Costa do Marfim. Costa do Marfim não pôde discutir com os nigerianos em termos de forças económicas e recursos e até de população. O país mais populoso de África é a Nigéria. Agora, os nigerianos, este que lá está no poder, é também aliado deste senhor. Portanto, o senhor Traoré, neste momento, o capitão Traoré, eh, está a ser ameaçado por uma miríade de complotistas, e há outros nomes que não se pode dizer aqui, estão alinhados nesse projeto para se derrubar o Traoré. Agora, eles tiveram uma resposta inesperada. Houve um levantamento de vozes pelo mundo fora, intelectuais ocidentais, intelectuais africanos, juventude africana, não só da Burkina Faso, os da diáspora, os do continente, até agora estão a fazer manifestação. Amanhã, dia 1, haverá uma cadeia de manifestações ao nível do mundo mais visto. E aquele senhor general, Anglais, dos Estados Unidos, já há vozes que dizem que ele se arrependeu em ter feito tais revelações, em ter feito certas acusações contra Traoré, porque, epá, tocando no Traoré hoje, da forma que as coisas estão, podemos trazer análises científicas e tudo,
criticar os que dão golpe de Estado, os militares que dão golpe de Estado. Só que sabe, existem certos mal que vêm para o bem. Um golpe de Estado, quando é louvado pelo povo daquele país, é porque é um bem. E está no olho de todos. E o Traoré, ele não guarda, não esconde, não ludibria. Ele diz. E vamos ouvir aqui um pequeno discurso do primeiro-ministro de Burkina Faso, em defesa a Traoré. O povo burkinabé hoje esteve também na praça pública a fazer campanha de defesa. Agora, existem grupinhos isolados aqui na Europa a condenarem o coisa, o Traoré. Esses devem ser pagos, são daquelas, não é? Porque em África ainda temos esse problema étnicos, não é? Problemas de tribalismo. Grupinhos isolados aqui, tribalistas, de outra etnia contrária, que não se entende com a etnia de Traoré, ficam aí a dizer: eles são um ditador, ele não veio para pôr a democracia, queremos civis no poder, queremos os direitos civis. Epá, é assim, tudo bem, queres direitos civis, queres o país neste momento está a ser governado com lei militar, e onde impera a lei militar, por um tempo vocês têm que aguentar. Só que o que é que acontece? É que este Traoré, com a lei militar, ele está a organizar o país. Ontem eu vi o meu amigo Gama a dizer que o jovem, se ele tirar o fardamento, vai se ver que é um miúdo e o respeito por ele vai se perder. E é muito normal, assim ele tem que continuar com o fardamento. Ok, esta é uma leitura, digamos, legítima de Gama. Gama é um opinionista, não é? É um analista político e ele faz as suas declarações. Eu aqui não quero desmontar o meu amigo Gama. Atenção, mas da forma que as coisas têm estado a correr, e eu digo, há muitos países africanos, penso eu, que mereciam pessoas como Traoré dessem golpes de Estado e ficassem no poder 5, 6 anos, ou mesmo se for necessário 10 anos, para relançar o orgulho nacional, organizar, disciplinar, remoralizar a sociedade. Sabe, essa tática de impor a democracia nos nossos países, essas democracias a modelo ocidental, creiam que é uma tática de dividir para melhor reinar. Os estudiosos, amantes da democracia vão dizer: Álvaro, o que é que estás a dizer? Sim, sabe, há momentos que temos que dizer as verdades cruas, nuas e que doem na ferida. Essas democracias que foram implantadas nos nossos países são democracias que não funcionam para o nosso bem. Olhem para Angola. Se fala de democracia desde 92, mas o que é que acontece? Os ocidentais estão em paz com o nosso governo ou não estão? Estão! Vocês já ouviram mais aí um governo europeu a criticar o nosso governo, o regime angolano? Não critica. Olha o que é que aconteceu em Moçambique. Aqui, dados recentes, episódios recentes que todos nós acompanhamos. Este canal esteve aqui a promover debates, estivemos aqui a promover cobertura. No fim, o que é que aconteceu? E hoje começam a sair novamente outras notícias gravosas de que a União Europeia está a utilizar cabo delegado para refinanciar, não é, a força militar de Ruanda. A força militar de Ruanda serve para quê? É uma força militar que está a servir agora como se fosse mercenária para proteger os interesses. Porque os ocidentais já não querem colocar os militares deles no terreno africano, não. Antigamente eles mandavam, a Bélgica mandava tropas no coiso,
na República do Congo, os portugueses às vezes também desciam, e depois Portugal até não tem um exército que pode competir com, bom, em termos técnicos pode competir sim com Angola, mas em termos numéricos, imaginem, Portugal só tem tipo 10 milhões a 14 milhões de habitantes ou de cidadãos. Angola tem 32 milhões de cidadãos. O exército do coiso de Portugal não tem capacidade de ser tipo 1 milhão de militares, enquanto que Angola, por termos 35 milhões de pessoas, podemos ter um exército de 2 milhões de pessoas investindo mesmo seriamente. Estou a exagerar, não é? Estou a exagerar, mas indo pelos extremos. Ruanda, Ruanda não tem grande população assim, mas como é que ela hoje em dia Ruanda tem um exército super forte, um exército com uma capacidade técnica altamente sofisticada? Por quê? Servem como mercenários dos interesses ocidentais. E interesses ocidentais como? Não vão ver nenhum governo a dizer que este investimento é do governo e tal. Não, é através de privados e são privados que você nem conhece os nomes. Tem um filme, um seriado que está neste, nesta plataforma da Disney Plus. O nome deste seriado esqueci. Eu vou vos prometer que proximamente vou trazer o nome deste seriado. Para vocês verem que existem muitos conflitos, são conflitos altamente induzidos para, alavancar, certo negócio de um grupo de interesse ocidental. E que até esse mesmo país também, o país da origem desses indivíduos, não tem conhecimento. E quando esses governos são chamados a responderem por aquilo, eles dizem: "Mas nós não sabemos nada", porque não sabem oficialmente. Oficiosamente sabem, mas oficialmente não sabem. Oficiosamente é que é um ou outro que sabe, mas oficialmente o parlamento não tem conhecimento. E se o parlamento deste país vir a ter conhecimento que existe uma empresa ou certos homens de negócios daquela nação têm estado a investir nessas feituras ali macabras, esses que são levados às barras do tribunal e funciona assim. E muitas das vezes, os governos, as agências de secret de outros países fazem cobertura, muitas das vezes também eles provocam essas coisas para criar só distúrbio, desestabilização, fazer deslocar uma população de uma zona para outra, porque aquela zona deve-se fazer extração minerária, então aquela zona tem que ser uma zona estratégica para aterrarem voos, sei lá o quê, ou fazerem lá um refúgio estratégico de certos indivíduos. Epá, nós em África temos essa realidade. Imaginem vocês hoje, os Estados Unidos conseguiu calar a guerra do Congo e se sabia que eles tinham interesses ali. E maior interesse ainda, por causa mesmo do volume de matéria-prima que está ali sobre as energias renováveis e outras que ainda não foram desvendadas com força, que ali naquela zona tem. A República Democrática do Congo também lhes despiram como estava Burkina Faso um tempo. A República Democrática do Congo estava a apanhar porrada com esses M23 e o exército congolês, porque eles não têm um exército altamente preparado, um exército altamente equipado, embora que Tshisekedi chegou, tentou equipar, o tempo é curto para que haja mesmo aquela preparação total. Sabe o que é que estava a acontecer? Porque é que facilmente M23 estava a conquistar? O problema não é que M23 é forte, tecnicamente e militarmente, não. Primeiro, tinha tropas ruandesas por detrás e por outra, havia uma
penetração de corrupção terrível no generalato do exército congolês. Porque, olha, eles têm uma administração muito difícil, uma administração muito complicada, ganha-se mal, organizada de um modo muito extravagante, ok? Então facilmente se poderia corromper um funcionário de Estado. Há militares que estavam a abandonar o lado do exército estatal para irem ficar do outro lado. Intelectuais que na época de Kabila lutavam contra Kabila. Agora que subiu Tshisekedi, o Kabila estava lá, ficou com muito dinheiro e sócio do Kagame. Prontos, vieram corromper estes senhores, não sei quais são as promessas que eles fizeram, que vão se tornar grandes magnatas, vão se tornar grandes governadores, um ministro daqui, ministro dali, governador desta cidade, daquela província, por aí. Prontos, os que eram críticos ao Kabila, todos eles alinharam com o Kabila nessa. E aqui muitos estávamos a crer, começar a crer, que era uma rebelião que começava a ter razão, que tinha sim senhora, eles estão a se rebelar porque existe. Não, aquela história de que Banyamulenge, já porque os Hutus, Tutsis do Congo, é tudo uma invenção para esta finalidade destes grandes interesses. Como também se revelou muitas verdades. Epá, o que é que devia se fazer? Olha, os governos europeus chegaram a um ponto, porque eles não conheciam a verdadeira, o verdadeiro business que estava por detrás. Os governos, quando receberam relatórios muito chocantes, o que é que eles tinham feito? Começaram a sancionar Ruanda, porque a comunidade internacional, e de uma forma alargada, e com esta criação dos BRICS e por aí fora, esta crise que Trump começou a criar, estavam já pronto, ficaram aí todos trêmulos, atrapalhados. Epá, não vamos incomodar ali Ruanda, que ela é uma zona estratégica para a sobrevivência do planeta Terra. Vamos dizer as verdades. O Kagame tem que ser coisa, senão epá, vamos ter problemas. Os russos, chineses e outras forças depois vão subentrar e nós então temos que fazer e tal. Fizeram aquele jogo, mas agora perguntamos, aquilo era um jogo de prestígio ou estavam mesmo a sancionar de forma séria? O único que depois levantou a mão e disse: é stop lá, deixem a situação de Ruanda como está, não toquem no Kagame. Era quem foi? Foi o Macron. Macron é puppet de quem? Do americano. Porque quem meteu o Macron no poder em França são os americanos. François Mitterrand, o François Hollande apanhou do ar, François Hollande deu conta também. Quando o jovem se retira, abdicou as funções de ministro da Economia, e ele mesmo informou: eu vou me retirar do governo, vou ir me organizar para concorrer às próximas presidenciais. Assim, François Hollande olhou para o jovem: pá, já que tens essas ambições, vai. Porque François Hollande é um muito democrata, né? Um muito coisa. E o que o jovem faz quando ele fez essa primeira declaração? A primeira viagem que ele faz estratégica para ir concluir a sua estratégia, ele vai para a América. Vai para a América encontrar quem? Encontrar o professor Stiglitz, né? Stiglitz, uma coisa assim. E outros grandes financiadores de Barack Obama. Epá, é preciso lermos, é preciso ler, é preciso investigar, é preciso estarmos atentos, não seguirmos as coisas de forma emocional. Devemos observar a forma de se movimentarem. Vocês viram com o que é que aconteceu no Vaticano? O senhor Trump, que estava todo armado, teve que sentar ali no Vaticano, à luz do sol, todos a verem. Noutrora, esses encontros aconteciam de segredo, iam se encontrar em casa de um fulano, de um outro ricaço, ou de um jornalista famoso, não é? Só iriam notar naquele bairro, houve um reforço de segurança, de Estado, não está a entender o que é que aconteceu.
o presidente dos Estados Unidos que está a entrar lá com outro presidente, entram naquela casa, foram lá fechar o coiso, o acordo, depois vão embora. Às vezes até eles se encontram em sítio que tu não vês altamente a segurança a se movimentarem, mas movimentam-se por simplesmente de carros com uma segurança que tu não das conta, não é? Aqueles que vão a burguês. E muitas das vezes também existem encontros que o próprio segurança do Estado apanha do ar, não é? São blefados para criar o encontro do líder e um líder que não é autorizado a aparecer em público, ou tipo um presidente dos Estados Unidos a falar com o líder de um movimento terrorista. Existem encontros secretos que acontecem. Há dias houve alguém que me confirmou que Barack Obama já esteve em Angola, depois dele ser presidente, veio participar numa conferência, num workshop para, não é? Mas a pagamento. Esteve lá e esteve com um clube só de alto nível em Angola. Barack Obama esteve lá. Não foi noticiado, não foi publicizado, não. Mas Barack Obama esteve em Angola. E vocês podem imaginar quantas outras grandes figuras passam em Angola. Outro camarada que esteve, outra figura que esteve em Angola, houve ali que alguém estava a perguntar quando o Riquinho esteve aqui a dizer que a Janet Jackson, os irmãos Jacksons, né, alguns estiveram em Angola, passaram por Angola. Ah, todos a dizer, como é que é? Janet Jackson em Angola? É impossível, tinha que se saber. Quem disse? Existem altas figuras que passam por Angola, que vocês nem dão conta do recado. Os Tony Blair passam por lá. Olha, existem negócios que acontecem em Angola. É de brincadeira. Então, eh, Traoré é um jovem que está a fazer a sua parte para o bem do continente, mas o jovem agora vai começar a ser fustigado. E é por isso mesmo que tem que haver uma grande solidariedade, mas não tem que ser solidariedade de fachada, tem que ser mesmo aquela rija. É preciso mesmo, epá, ou tudo ou nada, porque a ocasião da África também é agora. Se a África não despertar agora, nunca mais. Como Traoré em África, tem que surgir mais outros. Eu gostaria de ver já as eleições do Benin, para que aquele jovem Kemi Seba se torne já presidente do Benin. E se coisa, o jovem se torna presidente do Benin, é Benin ou Guiné? Ele é beninês, né? Ele torna-se presidente de Benin, um Traoré ali, um Omar Sonko ainda é primeiro-ministro, mas o John Maifai ali. E depois tínhamos que procurar. O Mondlane, eu sinceramente estou um pouco decepcionado com o Mondlane, não sei. Mondlane, não sei, tudo bem. Criou esse grande movimento, criou esse grande. Aos amigos moçambicanos que estão a acompanhar agora. Isso não é desmontar, não é fazer desmoronar o vosso credo. O Mondlane ainda vai a tempo de rever certos, né? E se preparar melhor para nas próximas eleições vir com força e não fazer mais essas falhas que ele cometeu, porque cometeu muita falha. E ultimamente ainda continua a cometer falhas. Mas prontos, eh, existem coisas que nós não estamos lá, não estamos a ver. Ele deve estar a jogar as cartas para garantir também uma certa segurança e tal, e que é bom. Em política muita coisa acontece que aqui no fora não se diz, não é? Pode parecer que ele está a decepcionar, mas não está a decepcionar, é porque já foi metido em cafrica em alguma coisa e ele está a fazer esse jogo para salvar aquela situação. Então são questões muito sensíveis e não podemos dar assim descrédito assim facilmente, ok? Com calma, com cautela, mas admitir que houve erros que Mondlane cometeu. Houve erros. Imagine um Malema da África do Sul no poder. Imaginemos um Mondlane no poder. Em Angola também um outro africanista,
radical no poder. Não um moderado, tem que ser mesmo um radical. Nós neste a Europa, eles também são radicais, atento. Em que país da Europa vocês já viram um presidente preto? O único país na Europa que teve um primeiro-ministro preto é Portugal. Preto entre parênteses, o senhor Costa, é Costa, né, que estava lá. António Costa. É um mestiço e assim, tal, das origens de Macau. Mistura sei lá mais com quem. Os europeus são radicais. A Inglaterra que está aí, não brinquem. Quem és tu que vais mexer na coroa? Nem vai espiar. O, o governo, porque o que, que aconteceu na Inglaterra? A monarquia está ali, é ditadora. Vocês, todos na Inglaterra, quem tem passaporte do Reino Unido, é súbdito do rei, é propriedade do rei. Muitos não sabem disso. Vocês pagam tributo ao rei. O governo, o primeiro-ministro trabalha para o rei, ok? A democracia é entre o povo. Não toquem no rei. A Inglaterra é do rei, o Reino Unido é do rei. É propriedade do rei. São radicais. Então, devemos começar a compreender certas coisas. Não vamos muito no romance da cultura intelectual europeia, muito africano, a jogar a carta do, não é? Do escravo de salão. Deixem-me usar mesmo isso. Existe muito africano, ainda joga essa carta, o escravozinho de salão. Está lá, bem vestidinho. Vocês assistiram aquele filme Django? Viram Django? O Samuel Jackson, não é? Ele fez o papel do escravo de casa. Quando ele viu um outro preto entrar que já tinha cartas de alforria, "Hum, chefe, este preto que está a vir aqui, ele tem alguma coisa aí que ele está a esconder. Eu não vou deixar dormir em paz." E o gajo começou até que descobriu que aquele preto que apareceu ali veio com um objetivo, não é, para revirar a volta, porque o Django, o jovem Django veio ali para salvar a mulher dele, veio para resgatar a mulher. Por causa do mau comportamento do preto de casa, aconteceu o estrago que aconteceu, porque ele veio para recomprar a sua esposa, não é? Para pagar, pegar a mulher e ir embora com aquele amigo dele alemão, não é? Mas por causa do preto de casa, aconteceu o que aconteceu. E hoje, ainda hoje, temos estes. E muitos destes são presidentes, chefes de Estado, chefes de governo na nossa África. E há outros que estão mesmo aqui na Europa e ficam aí a vender os segredos de África. São africanos, mas aqui colaboram, nos vendem, de tipo essa senhora que eu falei no início, a magrebina. São muitos, muitos, muitos. Então a África ainda não está livre totalmente. Precisamos de mais Traorés, precisamos de mais Malemas, precisamos de mais John Maifai, que vem mesmo mudar, não é? O modo de fazer leitura, o pensamento, desprivatizar as nossas mentes, descolonizar as nossas mentes. Desprivatizar até não, é descolonizar, porque essa palavra desprivatizar, não gosto muito, porque a palavra desprivatizar, o que é uma coisa privada? A não ser fomos privados e devemos desprivatizar da privacidade que nos deram. Ok, ali está bom. Mas é preciso mesmo descolonização, descolonizar as nossas mentes, emancipar as nossas mentes. A África precisa acordar. E não são os nossos mais velhos. Os nossos mais velhos já estão a ir embora. Eu estou já próximo da casa dos 50. Daqui a pouco também eu já estou preocupado. Eu já começo a olhar esses meus filhos e já começo a dar dicas nos meus filhos. Nós temos que trabalhar para a geração dos nossos filhos e
a geração que os nossos filhos vão trazer. Nós temos que deixar escritos, temos que deixar documentos estratégicos que orientam como eles têm. Vocês sabem que a Inglaterra faz já programas, programas acadêmicos daquilo que as gerações daqui 200 anos vão estudar. Eles já estão a deixar toda a linha estratégica já preparada. Nós, o que é que estamos a fazer? O professor Bernardo vai dizer só que aqui, essa escola cheira a cocô, é problema. Já estão a ameaçar, é que vão mandar polícias para irem lhe resolver. Com imagens concretas. Não é? Nossos filhos em Angola vão em casas de banho que cheira a cocô e tem cocô no chão. Uma criança vai lhe apanha tifoide, apanha diarreias, apanha cólera, apanha de tudo por causa daquela sujice. Uma pia, sei lá para quantas crianças, todos vão lá sentar. Imaginem que tipos de infecção as meninas, mesmo os homens, apanham ali. É grave. É grave. Então, nós, a nossa África, temos problemas sérios e estes senhores estão a tentar fazer alguma coisa para a nossa África. Começando com a zona deles, já tem uma zona de livre circulação de cidadãos, tem um passaporte coletivo e por aí fora. Né? Como estamos a ver aí, Goitá, o Traoré e o outro senhor, o presidente do Níger, e por aí. Aqui está o jovem líder com os seus tropas lá por detrás. E mesmo entre essas tropas dele, alguns já foram corrompidos, alguns conseguiram eh, desvendar o problema, outros tentaram esconder o problema para dar o golpe de Estado e têm o tratamento que têm. Portanto, estas são as realidades sobre Burkina Faso. Mas antes de terminar, só para deixar um toque de graça, olhem quanto o povo burkinabe hoje esteve num comício em defesa, em apoio ao líder. De fouetter leurs propres frères et sœurs. Et ils étaient encore plus méchants et plus violents que l'impérialiste lui-même. Aujourd'hui, les mêmes esclaves de salon sont là, prêts à trahir. Ils sont au Burkina Faso, ils sont en Afrique, Eles estão em Burkina Faso, ils sont eles estão partout. em África, eles estão em toda Ce parte. sont Os les escravos de ennemis de salão notre liberté. são inimigos da nossa liberdade. L'impérialisme ne change pas de méthode. Parce qu'il O vous imperialismo souviendra não qu'en muda de método. 1987, Lembre-se que em ce jour 1987, sombre de 15 octobre, ce sont les dia méthodes de amargo de manipulation 15 de outubro, qui ont abouti sobre à ce manipulação, funeste destin d'un digne fils du Burkina Faso. dando L'impérialisme a o manipulé término en do destino de um 1987 filho do Burkina Faso. Le capitaine Thomas Sankara a été présenté alors à cette époque O Tomás Como é Sankara se sanguinário. apresentou naquela época, comme un foi président qui apresentado n'aime pas como um son peuple, sanguinário, comme un como président um qui presidente que pille não son amava o seu peuple. povo, Et ce sont les presidente mêmes que médias pilhava o seu mensonges povo. qui ont été utilisés. Et e nous eram os connaissons mídias le mentirosos que foram résultat. utilizados. E conhecemos o Seulement resultado. l'impérialiste et les esclaves de Os salon ont impérialistas. oublié une chose, Os escravos de salão 1987, esqueceram uma coisa, ce n'est pas que 2025. 1987 não é 2025. En 2025, nous sommes debout. Em 2025, La nós jeunesse estamos em burkinabé pé. est debout. A juventude Le burkinabé está peuple em pé. patriote du Burkina Faso est debout. O povo patriota Les do combattants Burkina de la Faso está liberté de dans pé. le monde sont debout. Os
combatente da liberdade pelo Et mundo nous fora allons estão de faire pé. corps pour défendre faremos notre o corpo leader, para defender o le nosso capitaine líder, Ibrahim Traoré. o capitão Ibrahim Traoré. Parce que nous avons cette chance, notre génération, Porque nós temos esta chance d'avoir un leader jeune, d'avoir un de leader termos um líder courageux, jovem, audacieux, líder corajoso, visionnaire, audaz, qui est visionário, prêt à tous les sacrifices pour la liberté de son peuple. que está pronto para sacrificar-se para a liberdade do seu povo. Camarades, plus que jamais, nous devons rester debout. Parce que le capitaine Thomas devemos Sankara estar de l'avait pé. dit, quand le O peuple se Thomas met Sankara debout, tinha dito, quando o povo está les de pé, impérialistes tremblent. os imperialistas tremem. Quando o povo se levanta, os imperialistas Ce qui se tremem. passe ce 30 avril 2025 fait O que trembler está acontecendo l'impérialiste. neste 30 de abril de 2025, Certains ne dormiront pas ce soir. muitos não vão dormir esta noite. Mais leur cauchemar va durer parce que nous sommes debout, prêts jusqu'à la O victoire pesadelo deles vai finale. continuar. O pesadelo deles vai durar até a nossa vitória final. Camarades, vous avez compris ce qui se passe. Parce qu'il y a Caros, quelques jours de vocês cela, compreenderam o que é que se passa. Alguns un dias individu passados, indivíduo descendant d'Africains descendente de s'est africanos permis de mentir pour manipuler permitiu-se l'opinion, de mentir para Pour manipular a diaboliser opinião, le capitaine Ibrahim Traoré. para diabolizar. La méthode est la Capitaine même qu'en Traoré. 1987. Mais Essa cette fois, tática é a ça ne mesma de passera pas. 1987. Mas desta vez não vai passar. Camarades, je suis là enfin au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, Em nome do pour vous presidente Ibrahim dire, Traoré, para le vos capitaine dizer, a dit de vous dire o capitão que sa recomendou para vos détermination et sa dizer sérénité restent intactes. a sua determinação e a sua serenidade restam intactas. Que toutes ces manœuvres qui sont ourdies, toutes ces manipulations Todas essas manobras pour que estão a ser diaboliser messas em campo n'affectent Para en rien son scandaliser. moral. para Notre combattant diabolizar en chef moralmente est o déterminé et combatente serein em chefe. Mas ele parce está qu'il puise determinado e son sereno énergie dans votre mobilisation. Ele Vous coloca a êtes sua l'une de energia ses na vossa sources mobilização. Vocês são a sua Et le fonte de capitaine Ibrahim energia. Traoré a dit de vous dire que le combat E Ibrahim continue. Traoré recomendou para vos dizer que o combate continua. Que le combat va s'intensifier. E o combate vai se Que le temps intensificar. est venu de ne plus O jamais tempo courber é les chines. chegado Que le peuple burkinabé se libère définitivement. Que les peuples du Sahel se libèrent définitivement. Que les peuples d'Afrique assument leur révolte. Que les Africains et les panafricanistes, les combattants de la liberté dans le reste du monde se mettent debout. Parce que le combat va se poursuivre jusqu'à la victoire. o combate vai seguir até
La patrie ou la mort. Vitória. La patrie ou la mort. Camarades, je m'en voudrais de ne pas reprendre ces quelques propos dans une de nos langues officielles. Tontenga yinga. Tontenga yinga. Mamembe kayibe ogawa. Nanandam naze ka kweren kabaton nanam safa hambeka. Ton loro mika nanamse. Un kaba ninkiema un kaba poyang hambeka yibeora. Ton barambala marama hambeka yibeora. Un kaba burkimbi wa fa hambeka yibeora. Un ze kwera. Tontenga Naba, Tontenga Gandoro, Capitaine Ibrahim Traoré Yuri Nina. Portanto, acabamos de ver o discurso que depois foi na língua nacional, sempre a dialogar com a juventude de Burkina Faso em mobilização para a defesa do capitão Traoré.